Então, vou começar aqui mais uma conferência do princípio divino, que eu vou fazer a sessão 2 do capítulo da queda do homem. Sessão 2, a motivação e o processo da queda. A criação do anjo, sua missão e seu relacionamento com o homem. Deus criou o mundo angélico antes de qualquer outra coisa, né? Então, Deus criou o mundo angélico, né? E depois que Deus criou o homem, né? Está escrito em Gênesis 1:26, né? Façamos um homem à nossa imagem e semelhança, né? E daqui também falando da Trindade, né? Incluindo os anjos, que aí nós vemos muita Trindade nos muitos pontos, né, da história, né? Não vou citar todos aqui, mas tem alguns exemplos de Trindade, né? E os anjos foram criados antes do homem, né? Deus criou o mundo angélico, né? Todos os anjos antes de qualquer outra coisa. Deus criou os anjos como os servos, né? Para auxiliar na criação do universo, que está escrito em... E auxiliar em sua providência, né? Para auxiliar ele, para ajudar ele quando ele fosse criar a Terra, né? Quando ele fosse criar o universo. E também para auxiliar ele na providência. Está escrito em Hebreus 1:14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviando para servir a favor daqueles que não há de herdar a salvação. É uma pergunta, né? A salvação? Então aqui. Tá aqui os exemplos, né? De Abraão, né? Está escrito em Gênesis 18:10. Os anjos comunicaram a Abraão importantes palavras de bênçãos de Deus, né? Está escrito em Maria. E Maria não, né? A Maria falou, né? Tem Mateus 1:20 e Lucas 1:31. Anunciaram a concepção de Cristo por Maria. Pedro falou em Atos 12:7-11. Libertaram Pedro de suas cadeias e conduziram para fora da prisão. Está escrito em Apocalipse 22:9. Anjo chama-se de servo. Hebreus 1:14. Os anjos se dizem espíritos servidores. Apocalipse 5:11-12. 7:11-12. Os anjos foram criados para honrar e louvar a Deus. Então vemos aqui que tudo que está falando, né? Todos aqui dizendo que os anjos foram criados para serem os ajudantes, para servir, né? Os homens, servir o homem, né? Servos, são servos. Então, o homem que iriam dar ordem neles, né? Então, ó, relacionamento entre o homem e os anjos de acordo com o princípio da criação. Ó, Deus, né? É o Pai. O homem, né? É o Filho. É o Filho de Deus. Filho de Deus, né? O homem é dono também, né? Dono. Porque ele que manda nos anjos, né? Ele pode mandar nos anjos. E os anjos são servos, né? Os anjos são servos. Mas, como o homem caiu, agora eles não podem mais... eles não podem mais exigir que os anjos servam eles, né? Agora eles não podem mais exigir isso, porque virou um homem decaído, né? Agora, eles que servem os anjos, né? Porque Deus criou o homem como seus filhos, dando-lhes domínio sobre toda a criação, né? Está escrito em Gênesis 28. O homem devia dominar aos anjos, né? Mas com a queda, não pode mais, né? Está escrito em 1 Coríntios 6:3. O homem tem autoridade para julgar os anjos. Muitos que se comunicam com o mundo espiritual veem que os anjos estão servindo aos santos no paraíso. Então, os anjos, eles serviriam o homem, né? Mas com a queda, isso não pode mais ser possível, né? A queda espiritual e a queda física. Já que Deus criou o homem no espírito e na carne, a queda também se realizou no espírito e na carne. A queda através do relacionamento de sangue entre o anjo e Eva. Então,
A queda do anjo, de Lúcifer e de Eva, do anjo e da Eva, foi a queda espiritual. E a queda através da relação de sangue entre a Eva e Adão, a queda de Eva e Adão, foi a queda física. Então, vemos aqui que a queda de Adão e Eva foi a queda física, né? Foi a queda física, né? E a queda do anjo e de Eva foi a queda espiritual, né? A queda espiritual. Aqui. Então, Lúcifer, né? Deus, ele dava amor, muito amor por Lúcifer, né? E Deus, ele fez o Lúcifer como arcanjo. O arcanjo é aquele anjo que manda, assim, é aquele que é assim, é como se fosse o líder de todos os anjos, né? Então Deus dava muito amor para o Lúcifer, né? Porque ele era o arcanjo, né? Então ele dava muito amor para ele. Então, como ele era o arcanjo, Lúcifer, ele tinha o poder de monopolizar, ele era o mediador e era o canal da bênção. Mas aí, né? Ele recebia muito amor de Deus, né? Mas aí, Deus, ele criou Adão e Eva, os seus filhos. E fazemos a setinha aqui, né? O amor é diferente, né? O amor de Deus aqui é a setinha grossa e a setinha fina aqui, né? De Lúcifer. Então, aí Deus começou assim dar muito amor assim para Adão e Eva, porque eram seus filhos, né? Aí Lúcifer ficou com amor diminuído, né? Lúcifer ficou com amor diminuído, porque ele pensou, né? Porque Deus dá mais amor para eles e não dá mais amor para mim, né? Mas na verdade o amor de Lúcifer o amor de Deus por Lúcifer nunca tinha mudado, né? Deus sempre amou Lúcifer do jeito que ele sempre amou, né? Ele nunca mudou o amor dele, né? Ele só estava amando mais mais Adão e Eva porque eram seus filhos. Mas Deus nunca mudou o amor por Lúcifer, né? Sempre foi o mesmo. Então Lúcifer procurou tentar Eva e submeter-se a ele para tomar uma posição do amor na sociedade humana. Isso foi a motivação da queda espiritual. Então, Eva, né, mostrou-se suscetível à tentação e Lúcifer foi fortemente estimulado por amor. Porque todos que recebiam amor de Deus parecia belo, né? Toda pessoa que recebesse amor de Deus ficava muito belo, né? E aí, Lúcifer atreveu-se a seduzir Eva com o risco de sua vida. Lúcifer deixou sua posição pelo excessivo desejo e Eva desejou abrir os olhos como os de Deus, né? Teve um relacionamento recíproco. Porque Lúcifer tinha esse desejo excessivo, né? E Eva desejou abrir os olhos como Deus, porque Lúcifer meio que falou, né? Se você fizer isso, se você comer do fruto, você vai abrir os olhos como os de Deus, né? Ela quis abrir os olhos, né? E aí teve esse relacionamento recíproco, né? E tiveram relação sexual através da ação de dar e receber, né? E com isso, né? Com o amor diminuído de Lúcifer, né? Ele tentou Eva e Eva se mostrou-se suscetível, né? Aí aconteceu a queda espiritual. Sim, com a força do amor, derivada de sua ação de dar e receber, não era baseada no princípio. Eles caíram em um relacionamento ilícito do amor espiritual. E Eva recebeu os elementos de Lúcifer quando ela se uniu com ele por amor. Então, Eva o anjo, né? Ele começou assim a ser um anjo mau, né? É um anjo mau. Aí, quando Eva de Lúcifer, né? Quando eles fizeram um relacionamento sexual, ela recebeu os elementos maus de Lúcifer, né? Elementos maus
de Lúcifer. A queda física. Então, quando Lúcifer teve essa ação sexual, né, com Eva, ela percebeu, né? Ela percebeu que era errado porque Deus deu o mandamento, né? Aí Eva quis se livrar do medo, né? Aí se apresentar diante de Deus. Ela pensou assim: se eu for até Adão, que é o meu esposo, que é o meu futuro esposo, eu vou botar pra posição do amor de Deus. E aí ela foi lá e seduziu Adão, né? Pra ela se livrar do medo, né? Ela pensou que isso era certo, né? E através da união com Adão, Eva seduziu Adão, né? E esse foi o motivo da queda física. Que Eva percebeu que a sua relação sexual com Lúcifer, né? Foi errado. E para voltar para o amor de Deus, ela seduziu Adão, né? Que era seu esposo. Mas isso não era certo, né? Então, Adão era sua única esperança de voltar para Deus. Eva tentou Adão da mesma maneira como o arcanjo havia tentado. E isso que se chama força do amor fora do princípio, né? Isso está muito fora do amor, tá muito fora do princípio de Deus, né? Isso foi amor fora do princípio, né? Então, quando Eva, né, ela estava na posição do arcanjo, já que ela recebeu os elementos dele. Aí, como Adão ainda estava recebendo muito amor quando Eva estava ainda recebendo muito amor Adão estava recebendo muito amor de Deus ainda, né? Porque ele ainda estava... ele não tinha caído, né? Ele ainda tá recebendo muito amor de Deus. Ele parecia muito belo, né? Porque toda pessoa, né, que recebe amor de Deus é belo. Aí, depois da queda física, você seduzir Adão. Adão saiu da sua posição da criação. Se Adão se aperfeiçoar, era muito fácil, né? Restaurar Eva, pois Adão ficava intacto como sujeito aperfeiçoado. Então, se só Eva tivesse caído e Adão não, seria muito mais fácil restaurar Eva, né? Porque seria muito mais fácil, né? Mas até Adão caiu, assim multiplicou o ser humano que herdou a linhagem de sangue de Satanás. Então, como Adão também caiu, aí até hoje o ser humano tem a linhagem de sangue de Satanás, infelizmente, né? Então, em vez de Adão e Eva ter os filhos centralizados em Deus, eles tiveram filhos centralizados em Satanás. E aí ficaram um só corpo com Satanás, né? Aí eles tiveram os filhos de linhagem de sangue de Satanás. E aí multiplicou o ser humano com a linhagem de Satanás, né? De Deus, né? Deus começou a ficar triste. De bilhões de anos, tudo para o aperfeiçoamento de Adão e Eva. Ele preparou tudo para o filho, né? Tristeza de pais tristeza do pai quando perde os filhos, né? Anjo de ressurreição, né? Aí Deus ficou com o coração magoado, né? Deus ficou tão magoado que ele queria apagar a existência do anjo, queria apagar Adão, queria apagar Eva e até apagar a si mesmo do universo, né? Então, realmente